Em 1851, nos cafezais do Vale do Paraíba, um coronel e sua esposa iniciaram uma obsessão mútua, um segredo compartilhado que culminou em 3 mortes e na ruína de uma das fazendas mais prósperas da região. Mas o que levou a essa espiral de loucura? E qual foi o destino do escravizado que se tornou o centro dessa tragédia? O que aconteceu nos detalhes desse caso é o que você vai descobrir hoje. Eu sou Carlos Mota, historiador e pesquisador das origens esquecidas do Brasil. Hoje, você vai conhecer mais uma história real que marcou o país e que quase foi apagada dos registros oficiais. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está nos ouvindo. Assim, mais pessoas poderão descobrir essas histórias que o tempo tentou calar. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Estamos no auge do Império, em terras fluminenses. O cheiro do café secando ao sol pairava sobre a Fazenda Boa Esperança. Uma propriedade vasta, com mais de 40 mil pés de café, localizada perto de Vassouras. Era um mundo de regras rígidas. A Casa Grande dominava a colina, e a senzala, logo abaixo, abrigava 82 almas. O coronel Joaquim Antunes tinha 40 anos. Um homem alto, de feições duras, forjadas pela lida no campo e pela gestão da propriedade. Ele herdara a Boa Esperança há uma década, junto com as dívidas de seu pai. Com mão de ferro, transformou a fazenda em um empreendimento lucrativo. Era conhecido como um senhor severo, mas não sádico. Um homem que via seus escravos como ferramentas de produção. Sua esposa, Sinhá Ana Rosa, era 15 anos mais jovem, filha de um rico comerciante do Rio de Janeiro. Seu dote ajudara a salvar a fazenda anos antes. Era considerada uma beleza pálida, de cabelos escuros, que vivia reclusa na Casa Grande. Havia algo de frágil nela, um ar de melancolia permanente. Em 1849, ela deu à luz um natimorto. A perda a transformou. Passava os dias em seu quarto de costura, lendo romances franceses ou olhando a paisagem pela janela. O casal vivia a vida esperada de sua classe. Frequentavam a missa na matriz de Vassouras. Recebiam outros barões do café para jantares formais. Mas por baixo da superfície polida, ambos eram profundamente infelizes. Joaquim sentia um vazio que o sucesso financeiro não preenchia. Ana Rosa sentia-se invisível, definhando, eles mal se tocavam, 2 vidas paralelas sob o mesmo teto. Foi nesse clima de desespero silencioso que um homem chegou em uma manhã de agosto. Seu nome era Elias Varejão. Um comerciante de peças, como se autodenominava, um homem magro, de olhos astutos, que negociava escravos com características especiais. Ele viajava pelos portos de Salvador, Recife e Rio buscando espécimes raros. Joaquim o recebeu no escritório da fazenda, um anexo da Casa Grande. O Varejão aceitou um copo de cachaça e falou sobre os preços do café e a política na corte. Então baixou a voz. Tenho algo. Singular, Cornell. Algo para um homem de seu refinamento. Joaquim ergueu a sobrancelha. Não preciso de mais braços para a lavoura, Varejão. Isto não é um escravo de lavoura. O comerciante puxou um papel do bolso. Uma nota de venda com anotações detalhadas. Adquirido no mercado de Salvador há 3 semanas. O dono anterior era um médico francês em Nova Orleans. O escravo foi criado em casa, sabe ler e escrever. Mas não é isso que o torna único. Ele fez uma pausa, medindo a reação do coronel. O que os médicos chamam de hermafrodita. Nascido com as características físicas de ambos os sexos. Uma curiosidade médica genuína. O tipo de coisa que se vê uma vez na vida. O doutor francês documentou a condição. O escravo é saudável, jovem. Cerca de 19 anos. Estou autorizado a vendê-lo pelo preço certo para o comprador certo. Joaquim sentiu o chão sumir. Ambos os sexos. Uma ambiguidade perfeita. Varejão sorriu, percebendo um interesse. O escravo foi treinado para aceitar exames médicos. Entende sua natureza e aprendeu a não resistir à inspeção. Peço 1 conto e 200 mil réis. Era quase 4 vezes o preço de um escravo de Campo Forte. Além do interesse científico, Varejão deixou a frase no ar. Joaquim sentiu a boca seca. Pensou em Ana Rosa, no andar de cima, e em seu próprio tédio sufocante. Preciso ver. Claro. Está na carroça, lá fora. 20 minutos depois, Joaquim estava no escritório. Olhando para Jordão pela primeira vez, o escravo estava parado na porta, mãos unidas, olhos baixos. A postura de submissão total. Usava uma bata de algodão simples, que pouco revelava. Mas Joaquim viu a ambiguidade descrita por Varejão. O rosto era belo, de uma forma que não pertencia inteiramente a nenhum dos sexos. Feições delicadas, lábios cheios, grandes olhos escuros. Os cabelos eram negros e curtos. O corpo sob a bata sugeria curvas que poderiam ser femininas, ou outra coisa. Mas foi a voz que selou a natureza impossível daquela pessoa. Quando Varejão ordenou que falasse, o que emergiu foi um som entre o registro masculino e o feminino. Meu nome é Jordão. Sim, tenho 19 anos. Sei ler, escrever e contar. Fui treinado para me submeter a exames médicos sem resistência. Sou obediente e pronto para servir.
As palavras eram ensaiadas, ditas sem emoção. Mas Joaquim ouviu uma inteligência quieta por baixo delas. Joaquim não conseguia desviar o olhar daquela figura, que parecia existir num espaço impossível. Sentiu um fascínio que não compreendia. Uma necessidade de possuir aquele mistério. Eu fico com ele, disse, sua própria voz soando estranha. A transação foi concluída em menos de 1 hora. Varejão saiu com o ar satisfeito de quem fez um excelente negócio. Joaquim ficou sozinho no escritório com sua nova aquisição. Venha comigo, disse ele. Vou decidir suas funções. Ele não levou Jordão para a senzala. Levou-o para uma pequena casa nos fundos do jardim principal. O local servira de moradia para um antigo capataz, mas estava vazio há anos. Era isolado o suficiente para garantir privacidade. Você ficará aqui, disse Joaquim. Mandarei chamá-lo. Jordão assentiu. Sim, senhor. Naquela noite, durante o jantar, ele contou a Ana Rosa sobre a compra. Descreveu Jordão como um escravo doméstico e invulgarmente educado. Ela mostrou pouco interesse. Se o coronel acha necessário, ele tem características incomuns. O dono anterior era um médico. Algo no tom dele fez Ana Rosa levantar os olhos do prato. Que tipo de características? Joaquim hesitou. É difícil explicar. Talvez você devesse ver por si mesma. Na manhã seguinte, ele levou a esposa até a pequena casa no jardim. Ana Rosa parou na porta, olhando para Jordão com desinteresse inicial, mas seu olhar mudou, enquanto ela absorvia a aparência de Jordão, a beleza ambígua. A presença impossível de categorizar. Esta é Jordão, disse Joaquim, observando o rosto da esposa. Ana Rosa se aproximou, circulando Jordão lentamente. Jordão permaneceu imóvel, olhos baixos. O que exatamente torna este escravo tão incomum? Ela perguntou. Joaquim explicou, mantendo a voz clínica. Ele descreveu a condição de Jordão em termos médicos. Enquanto falava, viu algo mudar na expressão de Ana Rosa. O mesmo fascínio que ele sentira. A mesma curiosidade perturbada. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio. Então, ela estendeu a mão, que pairou perto do rosto de Jordão antes de recuar. Posso examinar para entender? O coração de Joaquim disparou. Se desejar. O que aconteceu naquela casa, na hora seguinte, marcou o início da queda. O exame de Ana Rosa começou como curiosidade clínica, mas gradualmente tornou-se outra coisa, algo que nem Joaquim nem Ana Rosa podiam nomear, mas que ambos reconheceram. Quando saíram da casa e voltaram para a sede, não falaram sobre o ocorrido, mas naquela noite, pela primeira vez em meses, eles se uniram no leito conjugal, atraídos não pelo afeto, mas por um segredo compartilhado, uma fascinação mútua pela pessoa. Impossível que agora vivia além do jardim era o começo de uma obsessão que consumiria os dois. O outono de 1851 trouxe o trabalho duro da colheita do café, mas dentro da Casa Grande da Boa Esperança, algo doentio criava raízes. Jordão foi movido da casa do jardim para um pequeno quarto no sótão da Casa Grande. Oficialmente, tornou-se o criado pessoal de Sinhá Ana Rosa. Recebeu roupas novas, comida melhor que a da senzala. Existia em um estranho isolamento privilegiado, mas os outros escravos da casa, como a cozinheira Benedita, viam coisas, viam como o coronel e a Sinhá desapareciam no sótão em horas estranhas, ouviam sons através das paredes, difíceis de interpretar, notavam como Jordão emergia daquele quarto. Movendo-se com cuidado, o rosto vazio, Benedita, que estava na fazenda há 20 anos, sentiu que algo estava profundamente errado. Ela viu que Joaquim se inscreva para não perder o desfecho trágico desta história real. Enquanto isso, no quarto do sótão, a fixação de Joaquim e Ana Rosa crescia. Joaquim adquiriu livros de anatomia, textos médicos que discutiam casos raros. Passava horas lendo, comparando o que aprendia com suas observações de Jordão. Ele começou a manter um diário. Não o livro caixa da fazenda, mas um caderno trancado, escondido até de Ana Rosa, cheio de anotações e esboços que mais tarde seriam destruídos. A fascinação de Ana Rosa tomou outra forma. Ela passava tardes inteiras no quarto de Jordão, fazendo o escravo vestir e despir roupas diferentes. Ela encomendou novas vestimentas a uma costureira em Vassouras, algumas de corte feminino, outras masculinas, todas desenhadas para enfatizar ou esconder a forma ambígua de Jordão. Eu quero entender o que você é, disse ela uma tarde. Jordão, imóvel, respondeu com a voz neutra. Importa, Sinhá? Eu sou o que a senhora vê, o que a senhora quer ver. Mas o que você vê quando olha para si mesmo? Por um momento, a máscara de Jordão escorregou. Eu vejo o que todos sempre viram. Algo a ser examinado. Algo que existe apenas para satisfazer a curiosidade dos outros. A mão de Ana Rosa parou. Eu não quis, mas ela não terminou a frase. Ambos sabiam que era exatamente o que ela queria dizer. Outubro chegou. A fazenda funcionava por pura inércia. Joaquim perdera peso. Seus olhos tinham um brilho febril. Ana Rosa parou de usar seus vestidos elaborados, preferindo roupas simples e escuras, e Jordão permanecia o mesmo. Calmo, obediente, movendo-se pela casa como um fantasma.
A primeira crise real ocorreu no final de outubro. 2 escravos de campo, os irmãos Domingos e Cosme, tentaram fugir. Foram pegos por capitães do mato a 30 quilômetros da fazenda. Joaquim, tirado de seus estudos obsessivos, foi forçado a lidar com a situação. Ele ordenou o açoitamento. 20 chibatadas cada no pelourinho na frente da senzala. Mas seu coração não estava nisso. Ele assistiu ao castigo com olhos distantes. Benedita, da janela da cozinha, viu o coronel olhar para o tronco ensanguentado. Ela entendeu algo fundamental. O senhor não estava apenas obcecado. Ele estava desaparecendo naquela obsessão. Naquela noite, ela ouviu o coronel e a sinhá no quarto do sótão novamente. Mas desta vez, ouviu vozes alteradas. Uma discussão. As palavras não eram claras, mas a emoção era. Raiva, desespero. Na manhã seguinte, Jordão veio à cozinha. Movia-se com ainda mais cuidado. Quando seus olhos encontraram os de Benedita, ela viu algo que a gelou até os ossos. Era o olhar de quem sabia exatamente como aquilo terminaria. Jordão estava preso entre 2 senhores, cada um com sua própria forma de abuso. Era um objeto para o estudo clínico de Joaquim e um espelho para a identidade fraturada de Ana Rosa. Estamos falando de um ser humano tratado como uma posse exótica, um espécime. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa desumanização extrema. Novembro chegou com ventos frios. A fazenda estava falhando. Campos que deveriam ser preparados para o plantio estavam abandonados. Cercas estavam quebradas. O café da colheita anterior apodrecia nos armazéns. Joaquim não negociou com os compradores do rio. Os outros barões do café começaram a notar. Comentavam sobre a ausência de Joaquim das reuniões da Câmara. Ninguém adivinhava a verdade. Era estranha demais. Ana Rosa mal saía da Casa Grande. O padre da matriz veio uma vez e foi informado que a sinhá estava indisposta. Os escravizados entendiam que algo estava profundamente errado. O distanciamento entre Casa Grande e senzala havia se rompido. Eles viam Jordão com suspeita, mas também com uma crescente piedade. Dandara, que fora mucama de Ana Rosa antes de Jordão, tentou se aproximar. Se precisar de algo, disse ela baixinho no corredor, saiba que não está sozinho aqui. Jordão olhou para ela com olhos cautelosos. Obrigada, mas eu estou sozinho. Todos nós estamos, no final. A resposta foi dita como um fato, sem autopiedade. No final de novembro, Joaquim começou a se afastar, até mesmo de Jordão. Passava horas no escritório, bebendo, olhando para o diário trancado. Ana Rosa preencheu o vazio. Ela passava dias inteiros no quarto de Jordão. Mal comendo, mal dormindo, ela falava com Jordão por horas. Monólogos sobre sua infância no Rio, seu casamento, o bebê perdido. Por que você fica? Ana Rosa perguntou uma tarde. Você poderia fugir. Ir para onde, sinhá? Eu nasci marcado. Onde quer que eu vá, as pessoas veem essa diferença. Querem examinar, possuir, pelo menos aqui. Eu sei o que esperar. Isso é terrível, sussurrou Ana Rosa. Sim. Sinhá? É. Foi então que Ana Rosa fez a pergunta que crescia em sua mente. Você nos odeia? A mim e ao coronel. Jordão ficou em silêncio por um longo momento. Odiar exige liberdade, sinhá. Para odiá-la, eu teria que acreditar que merecia algo diferente. Que eu tinha o direito de ser tratada como humana, mas fui ensinado desde criança que não tenho esse direito. Então não. Eu não a odeio. Eu simplesmente suporto vocês. Ana Rosa começou a chorar. Soluços profundos e secos. Jordão ficou imóvel, apenas testemunhando o colapso da sinhá. Quando ela se acalmou, seu rosto estava vermelho. Acho que estamos nos destruindo, disse ela. Essa obsessão por você é como uma doença. Sim, sinhá. E você está apenas assistindo. O que mais eu posso fazer? Ana Rosa não tinha resposta. A crise estourou em dezembro, com a chegada do Dr. Matos, um médico do Rio de Janeiro, velho amigo do pai de Joaquim. O Joaquim, em um momento de fraqueza, havia escrito a ele, mencionando sua curiosidade médica. O Dr. Matos chegou à tarde. Um homem corpulento, de uns 60 anos, Joaquim o recebeu com um entusiasmo forçado, quase maníaco. Ana Rosa permaneceu no andar de cima. No jantar, Joaquim falou de Jordão, usando terminologia médica. Matos ouviu com interesse profissional, que lentamente se transformou em preocupação. Eu gostaria de examinar esse escravo, Joaquim, se você permitir. Foi por isso que o convidei. Após o jantar, Joaquim levou Matos ao quarto do sótão. Ana Rosa estava lá, sentada na cadeira perto da janela, parecendo um fantasma. Jordão estava perto da porta, com o rosto neutro. Este é Jordão, disse Joaquim. Matos se aproximou, fazendo perguntas sobre idade, saúde, história. Jordão respondeu de maneira ensaiada. Posso conduzir um breve exame físico? Se perguntou Matos, com que Jordão olhou para Joaquim, que assentiu. Claro, Jordão está acostumado. O que se seguiu foi uma avaliação profissional. O Dr. Matos examinou Jordão com dignidade. Quando terminou, sua expressão era de profunda preocupação.
Notável, disse ele. Um caso genuíno, muito raro. Ele olhou para Joaquim, depois para Ana. Os escravos na senzala tinham certeza. Algo terrível iria acontecer. Foi Benedita quem finalmente tentou intervir. Ela encontrou Joaquim no escritório, olhando para o nada. Senhor Antunes, disse ela, reunindo coragem. O que o senhor e a sinhá estão fazendo com aquela criança não é de Deus. Está matando os 3. O senhor precisa vender Jordão. Mande o escravo para longe antes que esta casa inteira desmorone. Joaquim a encarou. Ela se preparou para a raiva, para o tronco. Mas em vez disso, algo desmoronou na expressão dele. Ele sabia que ela estava certa. E era impotente para parar. Saia, Benedita, disse ele, a voz quase inaudível. Apenas saia. Ela saiu, sabendo que havia falhado. Se esta história sombria está prendendo sua atenção, compartilhe este vídeo com um amigo por clique no like para apoiar nosso conteúdo e assine o canal para nunca perder essas investigações. Vamos descobrir juntos o clímax terrível que se aproxima na Fazenda Boa Esperança. O ponto de ruptura veio em 14 de fevereiro de 1851, terça-feira de carnaval. Embora na fazenda o dia tenha começado como qualquer outro, Joaquim acordou tarde, desalinhado. Ana Rosa não saía do sótão há 3 dias, mas algo estava diferente. Os criados que conheciam Ana Rosa viam que ela havia chegado a um limite. Havia uma calma estranha nela naquela manhã, uma imobilidade mais assustadora que sua agitação habitual. Dandara notou quando passou pela sinhá no corredor. Os olhos de Ana Rosa, geralmente febris, tinham uma qualidade vítrea. Ela se movia com uma lentidão deliberada, como quem executa um ritual, Benedita também notou. O sentimento de desastre iminente se intensificou. Ela começou a rezar baixinho na cozinha. Ao anoitecer, uma chuva fria começou a cair, tamborilando contra as janelas. O vento uivava, fazendo a velha estrutura da casa grande ranger. Era o tipo de noite em que coisas terríveis acontecem. Joaquim estava no escritório, olhando o fogo, bebendo cachaça mecanicamente. Ele havia parado de tentar entender o que aconteceu com sua vida. No andar de cima, Ana Rosa estava no quarto de Jordão. Ela observava o escravo com uma intensidade que agora tinha um toque de desespero. A lamparina piscava, lançando sombras que dançavam nas paredes. Eu não aguento mais, disse ela de repente, a voz quebrando. Não consigo acordar mais um dia nesta casa, nesta vida. Jordão, sentado na cama estreita, olhou para ela com aqueles olhos cautelosos. Então vá embora. Sinhá, pegue o que puder e vá para a corte. Comece de novo. Começar de novo? Ana Rosa riu. Um som quebrado, sem humor. Como eu começo de novo quando carrego isso comigo? Quando fecho os olhos, vejo o que fizemos, o que nos tornamos. Não há como começar de novo. Apenas como terminar. Algo no tom dela fez Jordão se endireitar, subitamente alerta. Sinhá, o que está querendo dizer? Ana Rosa levantou-se abruptamente, andando de um lado para o outro. A chuva batia contra o vidro. Eu pensei que entender você traria liberdade. Pensei que resolver o mistério da sua existência resolveria o meu. Mas só piorou tudo. Você estava certo. Você é apenas uma pessoa, e nós o transformamos em um símbolo da nossa própria corrupção. E eu não posso viver com o que isso nos torna. Ana Rosa. Jordão usou o nome da Sinhá pela primeira vez. O que quer que esteja pensando, pare. Fale com o padre, com o Dr. Matos. Me ajudar? A voz dela subiu, histérica. Me ajudar a esquecer o que fizemos com você? Fingir que somos pessoas decentes? Nós não somos. Somos monstros que usaram outro ser humano para preencher nosso vazio. E não funcionou. E agora estou oca por dentro. Ela se moveu para a cômoda, abriu uma gaveta e tirou algo que brilhou na luz da lamparina. Uma pistola, uma das velhas garruchas de Joaquim, que ela devia ter pego no escritório dias atrás. Jordão levantou-se lentamente, as mãos erguidas. Sinhá, por favor, largue isso. Por quê? Para continuarmos fazendo isso? Destruindo um ao outro dia após dia? Estou cansada, Jordão. Tão cansada de estar viva. Um trovão estourou diretamente acima da casa, sacudindo a estrutura. A lamparina quase se apagou, depois estabilizou. A porta se abriu. Joaquim estava parado ali, alertado pela voz de Ana Rosa. Seus olhos fixaram-se imediatamente na pistola na mão da esposa. A névoa do álcool e do desespero se dissipou de repente. Ana Rosa, o que você está fazendo? Ela se virou para olhá-lo, lágrimas escorrendo pelo rosto devastado. Estou terminando, Joaquim. Estou parando com isso. Me dê a arma. Ele entrou no quarto, a mão estendida. Sua voz tinha uma gentileza cuidadosa que ela não ouvia há meses. Por favor. Ana Rosa, o que quer que esteja sentindo, nós podemos... Podemos o quê? Ela riu aquele riso quebrado. Consertar isso? Não há como consertar. Nós destruímos essa pessoa. Ela gesticulou para Jordão com a arma. Nós destruímos um ao outro. Destruímos tudo o que tocamos. Não percebe? Somos veneno. Tudo o que tocamos adoece e morre. Jordão falou, a voz calma apesar da arma. Ana Rosa, a senhora não é um monstro. A senhora é uma pessoa que fez escolhas terríveis.
mas ainda pode escolher diferente. Pode ir embora. É tarde demais, ela gritou. Está tarde demais desde o dia em que Joaquim trouxe você aqui. Talvez estivesse tarde demais anos antes. Quando me casei com um homem que não amava por dinheiro, que não precisava. Quando perdi o bebê e percebi que nunca seria a pessoa que todos esperavam. Não entende? Eu não aguento mais viver assim. Cada respiração é uma agonia. Joaquim deu outro passo à frente. Ana Rosa, por favor, pense. Eu já pensei. Ela gritou. Não pensei em mais nada por semanas. Esta é a única coisa que faz sentido. Seu rosto assumiu uma estranha serenidade. O tremor em suas mãos parou. Sinto muito. Ela sussurrou, olhando diretamente para Jordão. Por tudo. Por tudo que fizemos a você. Por usá-lo para evitar olhar para nós mesmos. Então, com movimentos que pareceram em câmera lenta, ela virou a arma. Afastou-a de Jordão e de Joaquim. E a pressionou contra a própria têmpora. Não. Joaquim se lançou para a frente, os dedos buscando a arma, mas ele foi lento. O funeral foi realizado 3 dias depois, na matriz de Vassouras. Contou com a presença de outros barões do café e suas esposas. Eles falaram em tons baixos e simpáticos sobre a tragédia. Comentaram como Joaquim parecia devastado, como havia envelhecido. Ofereceram suas condolências com um sentimento genuíno. Essas pessoas não tinham ideia do que realmente acontecera na fazenda Boa Esperança. Se alguns suspeitavam, se notaram o isolamento de Joaquim, tiveram o bom senso de não falar. Algumas perguntas eram melhores se não fossem feitas no Vale do Paraíba de 1852, mas a comunidade escravizada sabia. Eles sempre sabiam. Na senzala da Boa Esperança e nas fazendas vizinhas, a verdade circulou, a história se espalhou e cresceu, adquirindo dimensões míticas, tornou-se um conto de advertência sobre a natureza corruptora do poder absoluto. Falavam de Jordão, o escravo estranho, nem homem, nem mulher. Que de alguma forma levara os senhores à destruição apenas por existir. Algumas versões diziam que Jordão tinha poderes, algum tipo de feitiço. Outras sussurravam que Jordão apenas segurou um espelho e os senhores se destruíram quando não suportaram o que viram. Refletido, a lenda serviu ao seu propósito, lembrando aos escravizados que seus senhores não eram invulneráveis, que a obsessão e a culpa podiam destruir até os mais poderosos. Uma semana após o funeral de Ana Rosa, Joaquim começou a vender tudo. Ele aceitou a primeira oferta pela fazenda Boa Esperança, um valor bem abaixo do real. Ele só queria se livrar do lugar. Antes de a venda ser finalizada, ele fez 3 coisas. Primeiro, ordenou que o quarto do sótão fosse lacrado. Mandou queimar os móveis e esfregar as manchas de sangue. As manchas nunca saíram completamente. Ele trancou a porta e jogou a chave no poço. Estipulou no contrato de venda que o quarto deveria permanecer fechado para sempre. O comprador, um comerciante de Cantagalo, achou excêntrico, mas concordou. Segundo, Joaquim destruiu sistematicamente todos os documentos relacionados a Jordão. A nota de venda de Elias Varejão. O diário trancado. Ele queimou tudo na lareira do escritório. Queimou também os diários de Ana Rosa, sem lê-los. Terceiro, ele vendeu a maioria dos escravizados junto com a propriedade. Famílias foram separadas. Comunidades quebradas. Joaquim sentiu uma culpa distante. Mas a culpa não mudou nada. Ele precisava de dinheiro para recomeçar. E escravos eram propriedades a serem liquidadas. Mas ele manteve Jordão. Quando perguntado por quê, ele não tinha resposta. Talvez porque Jordão fosse a única outra pessoa que realmente entendia o que havia acontecido. A única testemunha de sua degradação completa. Ou talvez porque alguma parte dele ainda sentisse aquele fascínio doentio. Ele se mudou para uma pequena... Podemos o quê? Ela riu aquele riso quebrado. Consertar isso? Tornar tudo certo? Não há como consertar isso, Joaquim. Nós destruímos essa pessoa. Ela gesticulou para Jordão com a arma, o cano balançando. Nós destruímos um ao outro. Destruímos tudo o que tocamos. Porque éramos quebrados demais para fazer qualquer outra coisa. Você não vê? Somos veneno. Tudo o que tocamos adoece e morre. Jordão falou então, a voz calma apesar da arma. Ana Rosa, a senhora não é um monstro. A senhora é uma pessoa que fez escolhas terríveis. Sim, mas ainda pode escolher diferente. Pode ir embora. Vocês dois podem. Não é tarde demais para... É tarde demais. A arma tremia violentamente na mão de Ana Rosa. Está tarde demais desde o dia em que Joaquim trouxe você aqui. Talvez estivesse tarde demais anos antes. Quando me casei com um homem que não amava por dinheiro, que não precisava. Quando tentei ser alguém que eu não era. Quando perdi o bebê, percebi que nunca seria a pessoa que todos esperavam. Você não entende? Eu não aguento mais viver assim. Cada respiração é uma agonia. Cada momento que estou acordada, eu vejo o que somos, o que fizemos. E eu não suporto mais. Joaquim deu outro passo à frente. O rosto pálido, a mão ainda estendida. Ana Rosa, por favor, pense no que está fazendo. Pense... Eu pensei, ela gritou. Não pensei em mais nada por semanas. Esta é a única coisa que faz sentido.
A única escolha que me resta, mas Ana Rosa havia parado de ouvir suas próprias palavras. Seu rosto assumiu uma estranha serenidade, como se ela finalmente tivesse feito as pazes com a decisão. O tremor em suas mãos parou. O olhar selvagem em seus olhos se acalmou para algo quase pacífico. Sinto muito, ela sussurrou, olhando diretamente para Jordão. Por tudo que fizemos a você. Por usá-lo para evitar olhar para nós mesmos. Então, com movimentos que pareceram em câmera lenta, ela virou a arma, afastando-a de Jordão e de Joaquim, e a pressionou contra a própria têmpora. Não. Joaquim se lançou para frente, os dedos buscando a arma, mas ele foi lento demais. Tarde demais, quebrado demais para impedir o que veio a seguir. O som do disparo foi ensurdecedor no pequeno quarto. Pareceu comprimir o ar e fazer a lamparina brilhar intensamente por um instante. O corpo de Ana Rosa caiu para trás, atingindo o chão com uma finalidade terrível. O sangue começou a se espalhar pelas tábuas do assoalho, escuro e brilhante à luz da lamparina, formando uma poça ao redor de sua cabeça, como um halo grotesco. Joaquim caiu de joelhos ao lado dela, fazendo sons que mal eram humanos, dor e horror que transcendiam a linguagem, sons animais de dor que nenhuma palavra poderia expressar. Suas mãos pairavam sobre o corpo dela, querendo tocar, segurar, mas com medo de causar mais danos, como se qualquer coisa que ele fizesse agora pudesse importar. Jordão permaneceu de pé, perto da janela, perfeitamente imóvel, o rosto mostrando uma expressão que poderia ser pena, ou alívio, ou poderia ser nada. Lá fora, a chuva continuava a cair, o trovão rolava pelo céu escuro, e o mundo continuava. Como se nada tivesse acontecido. No andar de baixo, os criados ouviram o tiro. Benedita ficou congelada na cozinha. Seus piores medos confirmados. Dandara sentou-se em seu quarto, as mãos sobre a boca, lutando contra o desejo de gritar. Os outros escravos se reuniram no corredor, sussurrando, tentando decidir o que fazer. Se deviam correr ou ficar. Se isso era o começo de algo pior ou o fim do pesadelo. Ana Rosa viveu por mais 17 horas. O tiro causou danos terríveis, mas não a matou imediatamente. Ela ficou suspensa entre a vida e a morte, em um estado além da consciência ou da dor. Jazia em sua cama, enquanto Joaquim sentava-se ao lado, segurando sua mão. Ele sussurrava pedidos de desculpas que ela não podia ouvir. Pedia perdão a alguém que já havia partido, embora o coração ainda batesse. Jordão trouxe água e panos limpos. Cuidava tanto do coronel quanto da sinhá agonizante com eficiência silenciosa. Sem dizer nada, sem oferecer conforto ou julgamento. O escravo simplesmente executava as tarefas necessárias, existindo naquele espaço familiar de serviço que não exigia pensamento ou sentimento. O médico da vila chegou perto da meia-noite, chamado por um dos criados. Ele examinou Ana Rosa, balançou a cabeça gravemente. Disse a Joaquim que não havia nada a fazer, a não ser esperar. O dano ao cérebro era severo demais. Era um milagre ela ter sobrevivido tanto tempo. Quando Joaquim perguntou se ela estava sofrendo, o médico garantiu que não. Ela estava além de todo o sofrimento agora, ciente de nada. Joaquim dispensou o médico e voltou para a vigília ao lado da cama. Ele manteve-se ali durante as longas e escuras horas. Ele falou com ela. Às vezes, confissões confusas de culpa, luto e amor. Amor que ele nunca expressou quando ela podia ouvir. Disse a ela sobre seu próprio vazio, sua própria falha, como ele pensou que a obsessão por Jordão poderia preencher o vazio dentro dele, e como ficou arrasado ao descobrir que a obsessão era oca. Disse que lamentava ter trazido Jordão para suas vidas, lamentava por tê-los iniciado em um caminho que só poderia terminar em destruição. Mas, principalmente, ele ficou em silêncio, observando o subir e descer do peito dela, cada vez mais lento e superficial, quando a luz do amanhecer filtrou-se pela janela, cinza e fria. A respiração de Ana Rosa mudou uma última vez, tornou-se arrastada, um ruído, o som de um corpo desistindo da vida. Joaquim se inclinou, lágrimas caindo no rosto pálido dela, sua mão segurando a dela com força desesperada. Me desculpe, ele sussurrou uma última vez. Por tudo! Os olhos dela se abriram brevemente, turvos e sem foco. Talvez o vendo uma última vez, talvez vendo nada. Seus lábios se moveram, formando palavras sem som. Então, ela se foi. A respiração terrível parou. A mão dela amoleceu na dele. O frio que reivindica todos os mortos começou a tomar conta. Joaquim ficou com o corpo por horas, incapaz de se mover, incapaz de pensar, de sentir qualquer coisa exceto um vazio. Finalmente, Jordão falou da porta, a voz quieta e neutra. Senhor, precisamos chamar ajuda. Os criados, alguém precisa ser informado. Joaquim ergueu os olhos para o escravo. O rosto devastado pela culpa, os olhos vermelhos. E naquele momento, incapaz de suportar o peso de sua própria cumplicidade, ele atacou o único alvo disponível. A culpa é sua, disse ele, a voz baixa e morta.
Você fez isso conosco. Você destruiu tudo. Jordão encontrou seu olhar firmemente, nem recuando, nem argumentando, aceitando a acusação com a mesma neutralidade cuidadosa. Não, senhor. Vocês fizeram isso a si mesmos. Eu estava apenas aqui. As palavras pairaram no ar entre eles. Simples, inegáveis, devastadoras. Joaquim não teve resposta. Virou-se de volta para o corpo de Ana Rosa e não disse mais nada. O rescaldo se desenrolou com uma inevitabilidade sombria. Cada passo seguindo o anterior, como uma prova lógica. Joaquim alegou que a morte de Ana Rosa fora um acidente, uma tragédia, ocorrida enquanto ela manuseava uma de suas velhas garruchas. O delegado local, um fazendeiro vizinho que conhecia Joaquim, e que entendia as complicações que um suicídio criava para uma família respeitável, aceitou a explicação com alívio visível. Ele conduziu uma breve investigação que não fez perguntas difíceis, e chegou à conclusão que todos queriam. Suicídio era vergonhoso, complicado para a igreja e para a herança. Acidente era mais simples para todos os envolvidos. O funeral foi realizado 3 dias depois, na matriz de Vassouras. Contou com a presença de outros barões do café e suas esposas. Eles vieram prestar suas homenagens a uma das suas. Ficaram na chuva fria e falaram em tons baixos e simpáticos. Comentaram como Joaquim parecia devastado, como havia envelhecido anos, como o luto o havia esvaziado. Ofereceram suas condolências com sentimento genuíno. Essas pessoas não tinham ideia do que realmente acontecera na Fazenda Boa Esperança. Nenhum deles sabia a verdade, e se alguns suspeitavam, se notaram o isolamento de Joaquim. O comportamento estranho de Ana Rosa, os rumores da senzala, tiveram o bom senso de não falar. Algumas perguntas eram melhores se não fossem feitas no Vale do Paraíba de 1852. Algumas respostas eram perturbadoras demais para serem reconhecidas, mas a comunidade escravizada sabia. Eles sempre sabiam. Na senzala da Boa Esperança e nas fazendas vizinhas. Em conversas sussurradas depois que os senhores iam para a cama. A verdade circulou pela rede invisível que conectava a população escravizada. A história se espalhou e cresceu, adquirindo dimensões míticas. Tornou-se um conto de advertência sobre a natureza corruptora do poder absoluto. Sobre o que acontecia quando os senhores tratavam escravos como objetos, falavam de Jordão, o escravo estranho, nem homem nem mulher, que de alguma forma levaram os senhores à destruição apenas por existir. Algumas versões diziam que Jordão tinha poderes, algum tipo de feitiço. Outras sussurravam que Jordão apenas segurou um espelho, e os senhores se destruíram quando não suportaram o que viram refletido. A verdade, como sempre, era mais complicada. Mas a lenda serviu ao seu propósito. Uma semana após o funeral de Ana Rosa, Joaquim começou a vender tudo. Ele aceitou a primeira oferta pela Fazenda Boa Esperança, um valor bem abaixo do real. Ele só queria se livrar do lugar, para colocar distância entre ele e o local de sua destruição. Antes de a venda ser finalizada, ele fez 3 coisas. Primeiro, ordenou que o quarto do sótão fosse lacrado. Mandou queimar os móveis e esfregar as manchas de sangue. As manchas nunca saíram completamente. Ele trancou a porta e jogou a chave no poço. Estipulou no contrato de venda que o quarto deveria permanecer fechado para sempre. O comprador, um comerciante de Cantagalo, achou excêntrico, mas concordou. O que importava um quarto trancado em uma casa com 20? Segundo, Joaquim destruiu sistematicamente todos os documentos relacionados a Jordão. A nota de venda de Elias Varejão. O diário trancado. Ele queimou tudo na lareira do escritório, folha por folha. Queimou também os diários de Ana Rosa, sem lê-los. Não suportava ver suas ações refletidas através dos olhos dela. Terceiro, ele vendeu a maioria dos escravizados, junto com a propriedade, dispersando-os para diferentes compradores da região. Famílias foram separadas, comunidades quebradas. Vidas interrompidas mais uma vez pela conveniência dos donos. Joaquim sentiu uma culpa distante. Mas a culpa não mudou nada. Ele precisava de dinheiro para recomeçar. E escravos eram propriedades a serem liquidadas. Mas ele manteve Jordão. Quando perguntado por quê, ele não tinha resposta. Talvez porque Jordão fosse a única outra pessoa que realmente entendia. A única testemunha de sua degradação completa. Ou talvez porque alguma parte dele ainda sentisse aquele fascínio doentio. Ou talvez ele não pudesse imaginar Jordão pertencendo a qualquer outro. Ele se mudou para uma pequena casa em Paraty. Levou apenas 3 escravos. Jordão e 2 criados idosos. Velhos demais para conseguir um bom preço no leilão. Era uma residência modesta em uma rua tranquila. Joaquim vivia ali como um eremita. Raramente saía, recusava todos os convites sociais. Retirou-se completamente do mundo dos barões do café. Seus vizinhos o viam andando sozinho de manhã cedo, movendo-se com o andar lento de um homem muito mais velho. Os ombros curvados, como se carregasse um peso invisível. Jordão vivia em um pequeno quarto no 2º andar.
ainda legalmente propriedade de Joaquim, mas não mais sujeito a essa atenção obsessiva. Eles mal se falavam. Quando interagiam, era com polidez formal. Joaquim dando ordens simples sobre tarefas domésticas, Jordão obedecendo com eficiência silenciosa. A terrível intimidade que compartilharam na fazenda desapareceu, substituída por uma distância vasta que nenhum dos dois podia cruzar. A relação se transformou em algo ainda mais estranho. Eram senhor e escravo aos olhos da lei, mas na prática, eram dois fantasmas assombrando a mesma casa, ligados por uma história que nenhum podia escapar, mas que ambos desesperadamente queriam esquecer. Joaquim Antunes morreu durante o sono, na manhã de 3 de novembro de 1852, 9 meses após a morte de Ana Rosa. O médico chamado para examinar o corpo não encontrou causa óbvia de morte. Nenhuma doença, nenhum ferimento, nenhum sinal de veneno ou violência. Seu coração simplesmente parou de bater, como se ele tivesse decidido, durante a noite, que viver exigia mais esforço do que ele poderia reunir. O médico, um homem observador, anotou em seu relatório particular: a vontade de viver é uma coisa misteriosa. Acredito que o coronel morreu de um espírito quebrado. Jordão foi vendido em leilão, junto com os outros bens da pequena casa em Paraty, a casa, os móveis, os 2 criados idosos. O escravo foi vendido por 400 mil réis, uma fração do que Joaquim havia pago originalmente. Rumores sobre a natureza incomum de Jordão e a tragédia dos Antunes haviam se espalhado. Compradores desconfiavam de qualquer coisa ligada àquele nome. O homem que comprou Jordão foi um fazendeiro, de Angra dos Reis. Um homem que precisava de ajuda na casa e não dava ouvidos ao que chamava de superstição. O que aconteceu com Jordão depois disso é desconhecido. O registro histórico silencia. Como faz com tantos milhões de escravizados? Não há mais notas de venda, nem inventários de espólio, nem registros de alforria. A pessoa simplesmente desapareceu na vasta escuridão da escravidão brasileira, tornando-se mais uma das milhões de histórias não registradas. Talvez Jordão tenha encontrado a liberdade, na fuga ou nos anos caóticos que se seguiriam com a Guerra do Paraguai e a abolição. Talvez tenha vivido uma longa vida sob um novo nome, em um lugar onde ninguém conhecia a história da Fazenda Boa, Esperança, onde ser diferente não era mais uma curiosidade a ser examinada. Talvez Jordão tenha encontrado alguma medida de paz, ou talvez não. Talvez Jordão tenha vivido o resto de uma vida curta, passando de senhor em senhor, examinado e explorado por cada um, morrendo jovem e esquecido em uma cova anônima. A história está cheia de pessoas que sofreram sem redenção, sem justiça, sem cura. Queremos acreditar que Jordão sobreviveu, mas simplesmente não sabemos. A Fazenda Boa Esperança, enquanto isso, ficou vazia por 3 anos, até ser comprada pelo comerciante de Cantagalo, que a adquirira de Joaquim. O novo proprietário mudou-se com a família, determinado a restaurar a prosperidade. Mas, em poucas semanas, relatos estranhos começaram. O quarto lacrado no sótão perturbava a todos que passavam pelo corredor. Havia um ponto frio perto da porta que nunca aquecia, mesmo no calor do verão. As criadas relatavam ouvir sons vindos de dentro, embora o quarto estivesse vazio. Contra as estipulações da venda, o novo proprietário mandou arrombar a porta. A curiosidade superou o contrato. Lá dentro, os trabalhadores encontraram as evidências do que havia acontecido. Manchas escuras no assoalho que nenhuma limpeza removeu, marcas nas paredes, e uma atmosfera tão opressiva que os homens se recusaram a ficar lá mais tempo que o necessário. Eles trocaram o assoalho, rasparam as paredes, pintaram de novo, mas a família do proprietário relatou que nunca conseguiu se livrar da sensação, um eco de violência e desespero que persistia. A propriedade mudou de mãos mais 4 vezes na década seguinte, cada proprietário ficando apenas brevemente, antes de vender com prejuízo. Histórias começaram a circular entre os locais sobre a fazenda maldita, sobre vultos nas janelas, sobre uma presença que enchia a casa de pavor. Cada dono tentava descartar as histórias, como superstição, mas cada um, eventualmente, vendia a propriedade. Em 1889, um ano após a Lei Áurea, no caos do fim do Império. A Casa Grande da Fazenda Boa Esperança queimou. As circunstâncias nunca foram adequadamente explicadas. Alguns disseram que foram libertos, acertando contas com o passado, outros culparam poceiros, ou um raio, e alguns sussurraram que a própria casa se destruiu. Que o peso do que aconteceu ali se tornou demais para tijolo e madeira suportarem. Apenas as fundações e algumas senzalas em ruínas sobreviveram ao fogo. Hoje, nada resta da Fazenda Boa Esperança, apenas alicerces de pedra, mal visíveis sob décadas de vegetação. Engolidos pela Mata Atlântica, que reivindicou a terra. A área é propriedade privada, fechada à visitação.
Historiadores locais reconhecem que uma fazenda existiu ali, que a família Antunes viveu e morreu naquela propriedade, mas os detalhes são notavelmente ausentes dos registros oficiais. Como se alguém, há muito tempo, tivesse feito um esforço sistemático para apagar o local e sua história da memória. A história de Joaquim, Ana Rosa e Jordão não é sobre fantasmas, sobre o horror real e tangível do poder absoluto, sobre como a desumanização sistemática da escravidão não corrompeu apenas as almas dos cativos, mas destruiu os próprios senhores, consumindo-os em suas obsessões. Jordão, um ser humano reduzido a uma curiosidade médica, tornou-se um espelho escuro na Casa Grande. O que Joaquim e Ana Rosa viram nele não foi a natureza de Jordão. Foi o reflexo de seu próprio vazio, sua própria crueldade e seu fracasso. Eles se destruíram porque não suportaram a visão. Lembrar dessas histórias é crucial. Elas nos forçam a olhar para as fundações sombrias sobre as quais nossa sociedade foi construída, para a facilidade com que seres humanos podem ser transformados em objetos, e para o silêncio deliberado que, até hoje, tenta encobrir esses crimes. Se você ficou até o final desta investigação sombria, deixe seu like para que o YouTube entenda a relevância desta história. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam os fatos, e se ainda não é inscrito, assine o canal e ative o sino. Assim, você não perde nenhum dos nossos mergulhos profundos na história oculta. Nos diga nos comentários de qual cidade você está assistindo e comente o que você acha que aconteceu com Jordão.